QG das Gay da UNB pra você. Hello! Aqui não é RuPaul, não é o RuPaul Drag Race, mas temos um podcast brasileiro que se inspira, obviamente, na diva das divas, que sabe apresentar um programa, mas, como eu não sou um podcaster profissional, né, a gente pode tentar chegar lá um dia. Eu sou o Léo Matos e aqui é o QG Entre Amigos. Pera lá. Antes que você pergunte, aqui não tem nenhum bolsonarista, graças a já, né? Uhul! O QG é o quartel das gays, né? Tem que ser o quartel das gays entre os amigos, né? Porque senão não tem graça. Pra gente fazer um desafio desse, a gente tem que contar com os amigos, né, gente? Porque se a gente não conta com os amigos, não dá certo, né? Então, hoje eu tô aqui no nosso QG, que é um bate-papo entre amigos, e eu escolhi esse formato do podcast, né, para nossa disciplina de diversidade sexual e de gênero e políticas públicas, aqui do segundo semestre de 2022. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, né, e o desafio de fazer um podcast, que, claro, ninguém aqui é profissional e a gente vai simplesmente ter um momento de bate-papo. E eu chamei dois amigos muito especiais que vão me ajudar nessa jornada e eu vou apresentá-los aqui a vocês, viu, meus caríssimos e caríssimas e caríssimes colegas, e espero que vocês gostem desse bate-papo, tá? Tenho certeza que vai ter um pouco de brincadeira, porque a gente não é obrigado a ser sério, né? Mas ao mesmo tempo também aqui é um papo sim sério, porque as temáticas que nós escolhemos para discutir, para opinar, para falar um pouco sobre a nossa vida e trazer esse diálogo com vocês, a gente espera que seja aí uma oportunidade bem gostosa de trocar informações e também abordar alguns temas que a gente vem trabalhando na disciplina, tá bom? Então, vamos lá, partiu agora! Está começando com vocês o QG Entre Amigos. Não tem nada de daqueles loucos que estão ali, né, jurando que estão vendo OVNIs e com celular fazendo antena, tá? Surprise, motherfucker! É quartel das gays. Vambora! Seja bem-vindo! QG das Gay da UNB pra você. A parte mais legal é que a gente tá aqui naquela briga. Quem eu apresento primeiro? Tenho dois gatos aqui, gente, do meu lado. Eu vou falar pra vocês, ó, miau, tá vendo? Vocês não vão poder ver porque isso é um podcast. Eu não tô fazendo nem na versão do YouTuber, né? Porque eu não vou monetizar. Mas olha, gente, eles estão de jockstrap, o outro tá de harness aqui do meu lado. Estão mentira. É só a minha mente criativa que tá aqui morrendo de vontade desses dois gatíssimos do meu lado. Eu vou apresentar aqui e estamos recebendo no nosso QG o Bruno e o Lucas, que vão se apresentar aqui pra nós. Boa noite, Lucas, tudo bem? Boa noite a todas, a todos e a todes. Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Tá certo. Lucas, se apresenta aí pra nossa galera, os nossos ouvintes do nosso podcast. Tá vendo se isso aqui der certo? Imagina, hein? Vamos abrir um podcast no Spotify, vamos ali arrasar. Eu sou a favor. Meu nome é Lucas, eu sou professor, tenho 42 anos. Sou nascido no Recife, mas vim morar no Distrito Federal já há muitas décadas, né? Vim como retirante junto com a minha família, eu era criança ainda, e cresci aqui no Distrito Federal, estudei, trabalhei, me formei aqui, fiz a minha vida toda aqui no Distrito Federal, sou muito feliz por isso, né? E inclusive me formei de diversas maneiras aqui. A gente não se forma apenas como um profissional acadêmico, né? A gente se forma também como cidadão. Então o Distrito Federal me deu muitas oportunidades de me formar como pessoa, me formar como ser atuante nesse mundo, e particularmente eu faço parte de uma geração que é uma geração onde a comunidade, né, que hoje se intitula LGBT+. Eu até acabei de descobrir que aí entrou mais uma letra pra sigla, Entraram né? várias letras. Eu tô resumindo aqui safadamente só LGBT+. Mas tá? agora é LGBTQIAPN+. Isso aí, os não binários agora entraram pra sigla, ganhando visibilidade. Isso é maravilhoso. Exatamente. Então, quando eu comecei a atuar, né, que na época a gente falava assim da militância
GLS, ainda se usava essa sigla GLS, pra você ver como é que é antigo. Então, assim, eu tenho algumas histórias para contar sobre essa época e sobre como foi, né, lutar e ir atrás dessas conquistas de direitos para a nossa comunidade. O que vai ser muito bacana para nós aqui nesse podcast, porque nós vamos abordar um pouquinho sobre as políticas públicas, esses últimos 6 anos especialmente, né, de embrutecimento no Brasil, de retrocessos não só políticos, mas também dentro das políticas públicas que estão obviamente atreladas aos 2 últimos governos, né, especialmente após o golpe ali no governo de Dilma Rousseff e, claro, obviamente com a ascensão do bolsonarismo e todas as questões atreladas a ela. Mas a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o Lucas, né? Também é professor, assim como eu, também sou professor, e o Bruno, que é o nosso segundo convidado de hoje, também para esse bate-papo, vai se apresentar para nós, mas o Lucas, ele fez parte de um grupo, né? Aqui de Brasília, chamado Estruturação, que eu tenho certeza que também vai ser Vamos saber que existia um grupo antes das redes sociais, que já corria atrás, que já até correu da polícia e apanhou, talvez, brigando pela defesa dos antigos os GLS, né? GLS. E a gente também vai trocar um pouco dessa ideia aí durante o nosso podcast. E, claro, agora meus olhos aqui maravilhosos, gente. Vocês precisam ver esses olhos, viu? Pena que ele já tá namorando, porque senão eu botava o arroba dele. Eu não vou botar o arroba dos dois aqui, porque vocês podem interagir com ele também. Seja bem-vindo, Bruno, ao nosso podcast. Se apresenta aí pros nossos ouvintes. Obrigado, Léo. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno. Hoje eu tenho 27 anos e eu vou falar um pouquinho, né, da minha história para vocês. Eu cresci num ambiente opressor, não por parte da minha mãe, mas por parte do meu pai. O complicado era que, por causa de toda aquela história do patriarcado, meu pai mandava em casa. Então, a gente tinha que viver sob o jugo dele, né? E eu sempre fui uma criança que sempre se podou muito. Porque eu me reconheço como gay desde, sei lá, meus 10 anos de idade, que eu comecei a desenvolver e de forma natural, porque eu fui criado com meu irmão também, meu irmão é hétero, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é inerente ao ser humano, a questão da sexualidade. O que acontece? Eu me descobri gay aos 10 anos de idade, e pra mim aquilo ali era muito errado, porque o ambiente que eu cresci pregava uma coisa completamente diferente. Eu escutava piadas o tempo inteiro, de pessoas que passavam na TV, gay era sempre motivo de chacota, a gente via Vera Verão na TV e era sempre motivo de risada, e eu não entendia aquilo ali. Às vezes eu até ria também, mas por falta de conhecimento. Eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade, né? E beleza, aí a escola foi um ambiente que foi muito difícil para mim. Eu estudei numa escola particular de Samambaia durante a maior parte da minha vida, do 5º ano até me formar no ensino médio. E foi um ambiente assim muito difícil, porque a escola era muito tradicional, né? Os professores sempre pregavam a questão a questão do cristianismo mesmo, e que homem com homem, mulher com mulher, a questão de aberração. E eu sempre me sentindo cada vez mais fechadinho, eu não conseguia me abrir para as pessoas até chegar no ensino médio. Foi quando realmente as pessoas com quem eu já conversava começaram a conversar entre si. E no final era tudo gay, viado e sapatão, todo mundo, né? A gente ainda continua, infelizmente, mesmo com mais informação, com mais acesso à internet, ainda encontrando tanta dificuldade, né, na escola. Isso inclusive também é pauta daqui do nosso podcast. Fala um pouquinho sobre a política sexual, né, que veio dentro do governo Bolsonaro, especialmente também com a ascensão da extrema-direita no mundo, e como é claro, isso impacta especialmente nos LGBTQIAP+, N ainda tem mais um N+, dentro das escolas, e nós como professores também vamos dialogar sobre essa pauta. E é nesse ponto que eu percebi que não era só eu que sofria com aquilo. Muitas pessoas estavam ao meu redor que eu nem imaginava que sofriam com aquilo também sofriam. O que aconteceu logo depois do ensino médio? Fui pra onde? Pro exército. Boy. Ui. Exatamente. Bolsonarista não tinha isso ainda. Não, graças a Deus não, e não seria mesmo, de qualquer forma não seria.
Olha, gente, fofoquinha, ele de farda, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, hoje eu sou ex-militar, mas na época do quartel, cara, assim, a gente percebia a questão do patriarcado muito forte lá dentro também, muito embora não fosse famílias ali, mas frutos dessas famílias que muitas pessoas passaram por opressão dentro de casa, né? E o que eu consegui perceber é que justamente no quartel, por ser um ambiente com muitos homens, cara, Léo, Deve ter sido um desafio, né? Porque imagina, para um jovem gay com todas as dificuldades de expressar, como é que foi isso pra você? Mas aí que tá, não senti atração por ninguém no quartel porque o tratamento que eles sempre dão para os soldados iniciais, os soldados do período obrigatório, é um tratamento muito bronco, um tratamento muito ruim, truculento. Então eu não conseguia nem pensar no lado sexual. Eu tomava banho pelado junto com os outros caras e nada acontecia, eu nem conseguia pensar nisso. É porque, para além do fetiche, né, trazendo para um lugar mais sério da discussão, acredito que deve ser bem difícil para vocês, né, porque tem todas as regras de horário, de embrutecimento da própria relação militar, né, porque são regras, a disciplina, os exercícios físicos. Mas você conseguia perceber outros gays, outras pessoas, de repente, com olhares ou com situações parecidas como a sua, de repente terem que dar uma disfarçada ou segurar um pouco a onda em decorrência do medo? Como é que seria isso? Léo, como acontecia isso dentro do quartel? A princípio não, principalmente no período de quarentena, que a gente sofria muito, aprendia a ser um soldado, era realmente forjado ali. Assim, aprendi muitas coisas boas também, não foi? Eu posso dizer que a parte do exército teve seus lados ruins, mas teve seus lados muito, muito bons também pra mim. Assim, a princípio eu não consegui perceber nada disso, mas depois que o período de quarentena passou, aquele período que hoje, na verdade, são 30 dias, né, desde a época que eu servi, na verdade, antes de lá ainda, eu consegui perceber que muitas pessoas são do meio LGBTQIAPN+, só que elas também se fecham, muitas estão armadas, pessoas de alta patente, até por medo de assumir isso em frente à sociedade, é difícil mesmo. E de perder prestígio dentro da instituição e tudo mais, mas assim, tem muita gente, só que a maioria, na verdade, se fecha e não fala sobre isso. Eu consegui perceber isso mais pra frente, quando... Posso contar o assunto? Vai. Eu sofri um acidente e eu fui desincorporado. E nessa desincorporação, eu tive que passar pela seção de saúde do quartel. E na sessão de saúde aconteceu uma coisa que eu jamais imaginaria que acontecesse. O tenente, né, que é um médico, que já entra com uma patente de tenente por ser médico, ele chegou em mim, ele não me chamou pelo meu nome de guerra, ele me chamou pelo meu primeiro nome. O nome de guerra é o nome que a gente recebe quando a gente entra no quartel. E que não é muito comum, vocês têm todo um tratamento meio dentro. É só o nome de guerra e acabou. Sim. Me chamou pelo primeiro nome, eu falei, cara, um tratamento mais humanizado, será? Não tinha nada a ver com isso. E assim, a gente conversando, ele falou, que pena que você não vai poder ficar, é uma pena perder um soldado tão maravilhoso quanto você. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Minto, vi ele uma vez só, no campo de corda. E aí, o que aconteceu? No final, eu fiquei meio sem reação, sem saber o que dizer, e ele se levantou, e eu tava com o joelho ruim, né? Me levantei também, tava com a muletinha. Ele ficou um cara de 2 metros, nossa, maravilhoso. E aí que ele prestou todo proporcional. Nossa, pelo amor de Deus. Ó, já tô querendo saber o final dessa história foi aqui. Foi a única vez que realmente uma coisa mudou ali embaixo, dentro do quartel. Enfim. E aí que ele prestou continência pra mim, eu prestei continência pra ele. E nesse momento, assim que eu terminei de prestar continência, ele me abraçou. Isso não acontece. Mas aí você percebia, de repente, que ele também poderia ser... Com certeza, gay. Só que tem outro porém. Qual foi o casado com mulher. Você tá entendendo? Alguma novidade nesse Brasil? Alguma novidade nesse Brasil? Nenhuma. Isso vai ser um gancho muito importante para essa segunda parte da discussão, mas eu quero trazer de volta o Lucas aqui, porque, enfim, esse momento inicial eu quero até aproveitar para poder explicar porque de outras 2 pessoas que não são da disciplina para dialogar.
porque eu não queria transformar isso numa palestra. Eu acho que era muito mais fácil a gente dialogar com realidades de diferentes idades, né? Eu tenho 38 anos de idade, o Bruno tem 27 e o Lucas 42 anos. E cada um de nós viveu a sua realidade, viveu a sua... não só o processo de autoaceitação, mas também o processo de enfrentamento da sociedade em níveis diferentes, né? E agora, especialmente nesse momento muito importante da sociedade brasileira, onde a gente precisa trazer questões como a relação da disputa entre poderes, né? A disputa entre as políticas públicas, algumas que foram descontinuadas, esvaziadas nesses últimos anos e, claro, também embasadas no discurso religioso, mas principalmente falar da ascensão da extrema-direita, que obviamente ela é um algoz para toda a comunidade LGBTQIAP+, para as pessoas trans especialmente, com todas as questões de gênero que vem sendo discutidas de uma maneira muito rasa e, claro, bastante tendenciosa, porque ela, né, obviamente, ela traveste outras intenções, outros discursos. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto com o Lucas, né? O Lucas não é só um ativista, o Lucas é uma pessoa que há muito tempo em Brasília já atuou em defesa da comunidade gay, com um trabalho social muito importante. Eu gostaria que você, Lucas, dialogasse um pouquinho conosco, fazendo um paralelo de como é que era Brasília antes nesse processo, quando você chega, né, de outro estado, como foi se reconhecer como uma pessoa gay, entender o contexto, né, da diversidade em Brasília e como foi a sua atuação naquele período, em que período histórico isso se coloca e você trazer um pouco dessa experiência para nós aqui, para os nossos ouvintes. Esse podcast eu acho que vai ter umas 3, 4 horas, porque eu já sou geminiano, eu adoro falar. Eu adoro falar sobre essa história porque a minha ela é muito cara, né? Cara no sentido de valer muito, porque a gente carece de registros históricos, né? Os registros que existem, eles são registros que foram feitos em decorrência de pessoas que foram muito ousadas e que botaram a cara a tapa, isso ainda nos anos 70, né? Se a gente for atrás, a gente encontra disponível gratuitamente na internet todas as edições do jornal Lampião, que era produzido por pessoas, né? Inclusive o João Silvério Trevisan, que é um dos maiores escritores que a gente tem hoje, e é um cara que escreveu uma bíblia importantíssima para a gente ler. Eu digo que todo mundo que é LGBTQIAPN+, tem que ler, não vou esquecer, tem que ler Devassos no Paraíso, né? Então, eu acho que a primeira grande janela que se abriu na minha cabeça foi quando eu li esse livro e eu comecei a entender muitas coisas, né? E muita coisa também mudou quando eu ouvi na Rádio Cultura um programa que era feito na época pelo Lagartixa. O Lagartixa, ele era o presidente do Estruturação. O Estruturação, ele foi um dos grupos que a gente falava na época, né? Grupo gay de Brasília. E aí a gente era tão centrado na figura masculina, né? Que a gente se esquecia de lésbicas, de pessoas trans. E mesmo porque era fácil, entre aspas, de esquecer, porque não se comentava, era uma marginalização muito bruta que acontecia. Os espaços em Brasília também não tinham, não né? haviam espaços e a gente vivia com medo. Eu costumo dizer, inclusive, que à época a gente era muito atrevido de sair na rua. Então era muito mais seguro você andar em grupos. E quando começou o trabalho de estruturação? Em que ano, Lucas? O Estruturação, ele começou a se fortalecer como grupo no final dos anos 90. E a partir de 99, no ano, mais ou menos 98, 99, no ano 2000, já começou a adquirir um status de ONG. E a partir daí a gente começou a pleitear uma série de direitos, né,
no governo para que a gente pudesse fazer trabalhos de base. Então esses trabalhos começaram assim do básico mesmo aqui no Distrito Federal, que foi conseguir preservativos e gel lubrificante para distribuir para as pessoas que faziam programa, né, principalmente no setor comercial sul. Aí depois a gente ia também para Taguatinga, lá no centro de Taguatinga. Então a gente distribuía gel e camisinha. O foco inicial era para os garotos de programa? O foco inicial era para as travestis. Depois a gente começou a incluir os garotos de programa e também, eventualmente, meninas de programa, que também faziam programas com outras mulheres. Nós fizemos parceria também com o GAPA, que era o grupo de apoio a pessoas que viviam com AIDS, e o PRD, que é o Programa de Redução de Danos. Então, a gente fazia a estatística das travestis que faziam o programa do setor comercial sul, inclusive das violências que elas sofriam, das questões relacionadas à saúde pública, porque à época a gente ainda tinha um alto índice de pessoas infectadas, né, que viviam com o vírus HIV. E também não era fácil na rede pública de Brasília, como hoje, ao contrário, né, com centro de testagem, policlínica, HUB, que você consegue ter todo o atendimento, né, para infectologia, Sim. exames de testagem com muito mais acessibilidade para o público, mas naquela época não era assim. Não. Ainda era algo bem embrionário, e o que se tinha necessidade na época era de fazer o levantamento. Né? A gente precisava saber quantas pessoas estavam infectadas ou fazer uma média, porque era muito complicado a gente ir no setor comercial sul, a gente encontrava com as travestis, e muitas delas já estavam alteradas ou por bebida ou por droga, porque não é fácil você encarar uma vida de prostituição na rua, né, estando nua, passando frio, passando fome. Então muitas delas acabavam fazendo uso de substâncias e por conta disso se expunham mais ainda, né, a uma série de violências, inclusive a ação das próprias drogas com elas. Então, com o passar das políticas públicas, né, foi melhorando essa questão. Então começou a surgir o centro de testagem e aconselhamento, começou também a ter outros projetos paralelos junto com o grupo, que foi o projeto BUD, que eu inclusive participei também, aonde a gente se capacitava para prestar diversos tipos de atendimento a pessoas que vivem com HIV. Então a gente tinha noções básicas de enfermagem, de direito civil, a gente aprendeu sobre o histórico, né, da AIDS, do HIV, e a gente ia até a casa das pessoas, às vezes dava um auxílio básico de levar elas até o hospital para pegar medicação, ou até mesmo assim uma coisa simples, porque muitas dessas pessoas não queriam nem sair de casa. Só de você abrir uma cortina e deixar uma luz entrar dentro de casa, lavar uma louça, já era tudo para elas. E a mortalidade de pessoas LGBTs naquela época era muito alta? Como é que vocês conseguiam não só dar assistência, mas também, de certa forma, ter esse controle, pesquisa, como ajudar? Tinham ajudas da iniciativa privada ou era um trabalho essencialmente entre a comunidade? É difícil falar sobre isso porque a gente não tem estatísticas. Então as estatísticas que existiam à época eram estatísticas do governo. Uhum. Então essas estatísticas elas eram apontadas através de estudos das universidades também, como até a UNB. Então o que a gente sabia, o que eu sabia na época, eu era novo, eu tinha 19, 20 anos. Mas eu já tinha essa consciência, né? Eu falo isso assim com muita tristeza, que eu enterrei muitos amigos meus. E muitos deles foram enterrados em decorrência da AIDS ou das violências. Então a gente vivia em estado de guerra, nossa mentalidade era uma mentalidade de guerra. Você não podia sair na rua achando que você era livre para você fazer o que você quiser. Inclusive, na época, existia um grupo que a gente chamava de skinheads, que eram pessoas neonazistas que desenhavam suásticas, literalmente assim no concreto ou na porta da sala onde tinha o nosso grupo, né? Então, a gente tinha essas ameaças, essas mesmas pessoas. Como sabiam que a gente frequentava o Parque da Cidade à noite, né, para se encontrar, para conversar, enfim, para interagir, que a gente sempre teve esses lugares de gueto,
né, no parque da cidade, no estacionamento do parque da cidade à noite, longe da sociedade, longe da luz, longe da vida social cotidiana. Então eles iam para lá também para espancar a gente, para bater na gente, para ameaçar a gente. Então a gente lutava contra isso, e sempre que alguém que a gente conhecesse, né, morria ou sofresse algum atentado, as pessoas já associavam ao HIV. E apesar da estereotipia do lugar, né, a pegação do parque, blá blá blá, vocês também faziam um trabalho de intervenção com a distribuição de camisinhas e aconselhamentos também no parque da cidade, não era? Também. Na verdade, o que a gente fazia informalmente? A gente tinha o trabalho formal, que era com status de ONG, de distribuição dos preservativos e coleta das estatísticas, mas também existia um trabalho informal, que era a cultura das casas, dos grupos familiares LGBTs que existiam antigamente. Então, a maioria de nós era expulsa de casa, a gente conhecia pessoas que foram expulsas de casa por serem quem são, viviam na rua expostas a tudo que é tipo de contratempo. Então, a gente sempre fala assim que a gente que é viado, né? A gente falava na época que a gente que é viado, a gente sofre muito, mas a gente tem a chance de escolher a família que vai acolher a gente, que são os nossos amigos. Então, por conta disso, a gente tinha essa questão informal de cuidar uns dos outros. Então, muitos de nós, a gente se revezava em ficar nesses espaços durante a noite para cuidar dos mais novos, porque frequentavam o grupo pessoas que eram menores de idade, adolescentes que estavam se descobrindo, né, com 16, 17 anos, e que estavam ali no grupo para contar suas histórias ou para conhecer outros que eram como eles também. Então, quando esses adolescentes saíam para ir para o parque da cidade, alguns mais velhos iam também para acompanhar e ver se não estava acontecendo alguma coisa ali, se eles não estavam expostos a algum tipo de fragilidade. Até porque, mesmo hoje, com toda a... né, de certa forma, com mais representatividade, não só na música, na internet, com mais páginas, com a tranquilidade que muitos adolescentes hoje têm de falar abertamente sobre a sua sexualidade, ainda assim se tem poucos espaços de diálogo sobre a questão de gênero, sobre a questão da própria sexualidade, né? Claro, a escola não é um lugar, ainda continua não sendo um lugar de formação e informação sobre isso, mas fazendo um paralelo, Lucas, com dessa época onde você percebeu justamente o início das políticas públicas que depois vieram a se concretizar como o CRT, como você citou, especialmente nesse momento em que nós vivemos uma ascensão da extrema-direita, não só no mundo, mas especialmente no Brasil, com a eleição de Bolsonaro e tantos outros deputados que vieram, né, com um discurso muito forte contra a comunidade LGBTQIA+. Como é que você analisa esse desmonte da política, especialmente desse momento em que hoje nós temos tantas novas medicações e tantos tratamentos mais avançados que hoje uma pessoa soropositiva, ela não necessariamente está condenada à morte, mas como é que você analisa essa política de desmonte que veio justamente nesses últimos anos do governo Bolsonaro e de tantas outras entidades ou talvez instituições como as igrejas, né, que vêm combatendo também a comunidade LGBT e, claro, também dentro dessa perspectiva do discurso de gênero? É desesperador, é fóbico, porque para a gente conquistar o mínimo de direitos básicos, a gente precisa de muita luta. E, para mim, a luta, né, LGBT, ela é uma luta que vem muito atrelada com a visibilidade. Não dá para a gente querer ter nada se a gente é invisível. Quem é invisível não é visto. Se você não é visto, você não existe. Então, mas a partir do momento que você se torna visível por ser quem você é, você também se torna um alvo. Então, hoje nós sempre tivemos os alvos que são mais explícitos dentro desse movimento, que são as pessoas trans, né? Elas sempre se tornam alvos muito mais fáceis. Inclusive é alvo de chacota, né? A gente fala assim que sempre estão ali na linha de frente. E poucas pessoas sabem, mas a gente teve uma conquista aqui no Distrito Federal, que é a Lei Orgânica 2615, do ano 2000, sim, que penaliza estabelecimentos
que descriminalizam pessoas que são sexo-diversas, que são LGBTs. Essa lei foi um projeto da deputada Maninha, que na época, né, do PT, ela propôs isso. Então, a gente estava, na verdade, já há muitos anos tentando fazer uma lei de proteção para a gente. Mas era muito difícil, por quê? Porque o que a gente pleiteava era o máximo. Então a gente entendeu que a melhor estratégia para a gente era começar com o mínimo. Então o que é o mínimo? É você ir num lugar e você não ser discriminado por quem você é, você poder existir naquele espaço. Então essa lei ela existe, mas poucas pessoas sabem, né? Então hoje a gente vê esse desmonte acontecendo, que, né, nesse desgoverno. Então isso é muito doloroso, porque para a gente ter o mínimo que eu falo, foi muita gente que apanhou, foi muita gente que morreu sem ver. E o Brasil já foi referência, né? O Brasil já foi referência, eu digo que ainda é. Mesmo com todo o caos que acontece, ainda é. Porque a gente não pode também deixar de valorizar esse esforço, né? Se a lei existe e se tem pessoas querendo desmontar, do outro lado tem o rebate, que é o nosso rebate. A gente não vai deixar, a gente está lutando. Então a nossa luta, ela não é só ali na cabine de votação. Ela é uma luta que também está de acordo com o dia a dia, você sendo visível, você falando, você conversando e estando presente nos espaços. Então, meus caras e cares ouvintes, se você está gostando do nosso podcast, aguenta só mais um minutinho que nós vamos fazer um pequeno intervalo, dá uma respirada, toma aquela aguinha bem gostosa, dá o pause para você dar uma respirada e já a gente volta com a segunda parte desse grande e importante bate-papo, tá bom? Um abraço para vocês e a gente já volta. Beijos! QG das Gay, da UNB pra você. Bom, e continuando, voltando agora pro Bruno, que também veio desse lugar, como ele citou lá no início do Exército, né? Bruno, eu queria que você também falasse um pouquinho para nós, dentro dessa sua perspectiva de Exército para Educação, né? Que foi uma transição na sua vida. Mas de que maneira você lá percebia essa construção do masculino, dessa sexualidade que tinha que ser, de certa forma, meio padronizada até pelos próprios ritos que, né, as Forças Armadas têm? E de que maneira você percebe hoje como educador esse autoritarismo que ainda se mantém na escola? Ele continua, se você trabalha com atividades, né, com crianças, mas como professor homem, como você é visto entre um lugar que ainda não aceita bem homens, né, como educadores? Nossa, um homem com crianças, isso, nossa, vão abusar das crianças, isso é um absurdo, né? Como é que você, enquanto educador, enquanto professor, faz esse paralelo entre, né, esse Bruno que estava no Exército, que viu uma certa forma de padronização de um estereótipo masculino, para o Bruno, professor, pedagogo, que hoje atua com crianças numa educação básica, e de que forma esse Bruno é visto, de que forma esse Bruno interage com outras professoras na escola, com a sociedade, com os pais e com as próprias crianças. A gente queria te ouvir um pouquinho. Eu peguei pesado, mas vamos lá. Bastante coisa. Bom, vamos lá. Inclusive, Léo, isso foi tema do meu TCC, né? Basicamente a presença masculina na educação infantil e nas séries iniciais pela visão gestora, só que eu dei enfoque nas escolas particulares do Distrito Federal. Que, diga-se de passagem, não abrem espaço de maneira alguma para homens estagiarem. Se pedagogos não forem para a rede pública, exatamente, muito dificilmente ele consegue estagiar na rede privada. Exatamente. Eu, na verdade, tive uma grande sorte no início, que foi a sua tia. Sim. Né? Sua tia eu ia falar que no caso dele, gente, assim, sabe? Esses olhinhos azuis conquistaram a dona de uma escola, que é minha tia. E aí eu abri um pouquinho as portas de outras formas. Mas não é necessariamente a regra. Sabe? Não, realmente. Bom, aí o que eu percebo? A transição do Exército para a educação não é basicamente parar de mexer com fuzil para mexer com criança. É um pouco,
Mas não é necessariamente isso. No quesito a questão da masculinidade e do autoritarismo, como que isso transita, o que eu percebi? Que no quartel eu tinha que ser uma pessoa diferente da que eu sou todo dia. Eu tinha que me esconder um pouquinho para ser respeitado, para não ser motivo de chacota de ninguém e conseguir seguir minha vida ali. Mas assim, lá no quartel, voltando também para esse espaço, porque para nós também é um espaço estereotipado. Sim. Claro, a gente sabe que tem todas as questões de hierarquia, de força de poder, ok. Mas você disse, por exemplo, ser motivo de chacota. Qual era o perfil dos homens que eram motivo de chacota dentro do quartel? Aqueles que faziam corpo mole, que às vezes tinham medo de barata, e não necessariamente isso tá ligado à sexualidade, mas qualquer coisa que fuja do padrão masculino, por assim dizer, do exército. Forte, corajoso. Exatamente. Já gigante. Qualquer coisa que fuja disso já é ligado de forma automática à homossexualidade, que muitos ainda falam erroneamente homossexualismo como se isso fosse uma doença. Como doença. Exatamente. Na educação, o que eu percebi, Léo? Que na escola da sua tia, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada, eu percebi que eu não sofri nenhum tipo de restrição lá, porque sua tia realmente é uma pessoa completamente diferente da maioria da sociedade. Mas quando eu entrei na rede pública, eu percebi que existem muitas pessoas lá dentro que ainda vivem em caixinhas fechadas, que tem a questão do patriarcado muito forte ainda, professoras que falam, você tem que falar, porque o marido dessa mulher não controla a boca dela, sabe? Questões assim. Como homem gay na escola pública, até hoje eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Mas na escola, por exemplo, eles sabem da sua orientação sexual? Sabem sim. E respeitam o... Respeitam. Como é que... Porque assim, dentro da educação infantil, especialmente desse espaço, ainda é um terreno um pouco instável para o homem, também para o homem gay especialmente, né? Nós sabemos que, especialmente dentro desses discursos, dentro dessa política sexual, que é um campo em disputa no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, porque ele também está atrelado a um discurso religioso do pecado, né, do proibido, que não deveria, e ainda se coloca a questão até mesmo da pedofilia como se fosse uma alcunha gay, e nós sabemos que por pesquisas... majoritariamente as crianças são abusadas por homens dito héteros e perto do núcleo familiar, mas sabemos que isso ainda é um campo bastante nebuloso na escola pública. E eu tomo muito cuidado nesse sentido, né? Eu sou completamente aberto para os meus colegas de trabalho, mas completamente fechado para os meus alunos. Em 2020, pré-pandemia, né, porque logo em seguida as aulas foram online, né? Em 2020, eu peguei uma turma que foi de educação infantil, cara. Primeiro período, crianças de 4 anos. Eu fiquei, e agora? Eram pais e mães que ficavam a aula inteira do lado de fora da minha sala, escutando o que eu tava falando com as crianças. Nossa. E assim, você trabalhar sendo... tava pior que o exército. Você entende? E assim, era uma escola pública, era um CAIC. Você trabalhar dessa forma é muito ruim. Então, assim, eu não deixo que a criança me abrace. Eu evito, quando o assunto começa a pender para um outro lado, que nem minha turma desse ano, né, de 2022, que foi uma turminha de 4º ano. Crianças que já têm acesso à internet, já sabem de coisas que a gente não sabia na idade delas. Realmente. As crianças hoje é um perigo, porque... Isso. Até mesmo em outras temáticas como a da pornografia, ela chega na criança muito mais cedo e sem ela pedir muitas vezes. Exatamente. Porque ela tem acesso ao celular do pai, ela tem acesso a tecnologias e com a falta de supervisão. Né? Isso é um problema muito sério. E quando esse assunto chega em sala de aula, eu fujo do assunto, tento encerrar esse assunto sem me meter nele e eu deixo minha vida pessoal, o Bruno da sociedade, completamente afastado do Bruno dentro da sala de aula, do Bruno professor. Porque as crianças, elas podem levar isso para casa de uma maneira diferente, podem interpretar de uma maneira diferente, e a figura do homem como professor, né, como ser educador, já é muito complicada, porque a questão do educador, ela é sempre mais voltada para a mulher. No passado não era, né? Lá atrás, a época da Revolução Industrial, eram homens que davam aula, né? Porque eles eram considerados capazes disso, as mulheres não.
Só que com o tempo isso passou a ter como é que eu posso dizer, um prisma mais maternal. Então, você sempre vê que pedagogos, na verdade, são sempre mulheres. A maioria é mulher, pedagogas. Na minha faculdade, por exemplo, eu fui o único homem do início até o final do curso. E na escola em que eu trabalho, no meu turno, eu sou o único homem professor. Então a gente vê que é um ambiente quase que completamente formado por mulheres. E existe uma carga de preconceito ainda grande. Ela é velada na escola pública, mas existe. Professoras que olham estranho, elas percebem, elas ficam observando demais como que você trata seus alunos, como que você conversa com seus alunos. Quando você chega no ambiente e tem aluno perto, você percebe um silêncio, que tem gente escutando o que você está falando, como que você está falando. E assim, é um pouco pesado. Eu tenho que filtrar muito para eu não, para eu não me sentir mal com isso. Mas você considera esse, digamos, mal-estar um impedimento para o seu trabalho? Ou você consegue contornar, superar? E de que maneira que você consegue fazer o seu trabalho acontecer e chegar no objetivo que é ensinar as crianças? Assim, eu não considero impedimento. Como eu disse, eu não sofro homofobia no trabalho. Mas eu percebo que existe uma homofobia velada, principalmente de professoras evangélicas, a gente percebe muito isso, falas bolsonaristas, eu posso falar dessa forma, falas bolsonaristas à torta e à direita, voltadas para a educação, gente que defende principalmente a educação tradicional à risca, e são pessoas que, enfim, deveriam pensar diferente, fora da caixinha, porque a gente está em pleno século XXI, né, numa educação completamente diferente da tradicional. A gente tem muitas nuances da tradicional, é claro, até porque até o nosso método avaliativo ainda é um pouco tradicional, mas repete a pergunta, por favor, Léo, a última. A última parte é se essa questão velada em relação a um professor gay, isso atrapalha o seu trabalho como professor, você consegue contornar? Consigo contornar e fazer meu trabalho da melhor forma que eu posso. Mas eu tenho as minhas reservas em relação a alunos, em relação ao tratamento de sala de aula. E como pedagogo, professor de crianças, qual você considera o seu maior desafio em sala de aula? Meu maior desafio é fazer com que as crianças pensem por si mesmas. Principalmente os maiorzinhos, né, que já estão começando a ter esse discernimento. Porque as crianças trazem de casa uma carga que são dos pais. Eles manifestam esse preconceito contra pessoas LGBTQIAPN+. Você observa discurso homofóbico de criança? Eu posso te dizer que nesse curto período que eu comecei a trabalhar na secretaria, isso vem diminuindo com o tempo, mas sim, eu percebo que tem crianças que trazem carga de preconceito em relação a gênero, que consideram as meninas inferiores a eles, em relação a pessoas pretas, em relação a pessoas que têm meninos que têm trejeitos mais femininos, e é nessas horas que eu entro com intervenção e digo que respeito tem que vir acima de tudo, que tudo que eles pensam que é alguma coisa pode, na verdade, não significar nada. E mesmo se significar, eles todos são alvo de respeito. O único alvo que pode tirar nas costas, na cabeça de qualquer um, é o alvo de respeito, só isso. E aproveitando então para a gente fechar essa parte dessa conversa, desse bate-papo, como foi para sua família ter um pedagogo depois de ele poderia ter seguido carreira no exército, meu filho com armas, agora tá com giz de cera, está fazendo, painéis. Como é que você percebeu sua família quando você decidiu ser pedagogo e qual foi a reação deles? Sabe o que eu percebo, Léo? Eu não sei se é por causa do meu jeito, que eu não forço, é o meu jeito natural. Obviamente que eu tenho um trejeito aqui e outro ali, eu acho que a maioria tem. E muito bonitinho, gente. Mas eu não senti isso de frente. Até minha saída do armário foi diferente, porque, diferentemente da minha irmã, que é lésbica, pra ela foi muito difícil, porque ela foi muito estigmatizada. Agora, comigo, não. Eu acho que por causa da minha figura mais masculina, da minha figura mais fechada, eu não sofri tanto isso. Inclusive em relação ao meu trabalho. Principalmente quando o meu trabalho migrou de uma área particular para uma área pública. Mas a família entendeu a sua decisão de se tornar pedagogo? A família meio que encarou isso de forma neutra, na verdade. Eles gostaram só da parte de eu hoje estar fazendo um serviço para o GDF. Entendi.
Então, Porque querendo ou não, meu filho, um funcionário público. isso, basicamente isso. Entendo. Não filho, né? Mas no caso, meu sobrinho, minha mãe é Ah, maravilhosa. Mas meu sobrinho, ou então meu primo. Sua mãe, então, foi tranquilo Ah, pra minha ela, mas o mãe- restante da família se manteve mais neutro. Isso. Porque a gente às vezes ouve, né, essa coisa, mas você. Minha mãe, na você verdade, tem muito professor de orgulho. criança. Minha mãe gosta muito da área educacional, ela tem orgulho de professores. Ela fala que nós somos que na verdade é a grande verdade, que os professores, o professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Então a pessoa que dá realmente valor na educação, ela sabe da importância disso e não vai ter esse tipo de preconceito. É o caso da minha mãe. Tá certo. Então a gente tava aqui QG das Gay. Da UNB pra você. nos bastidores da terceira e última parte do nosso podcast aqui. Inclusive, eles gostaram da ideia do Hello, 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 fazendo, né, fazendo uma alusão à nossa diva, né, claro, o RuPaul, né. Se alguém não gostar, a gente dá um sachê away, entendeu? E a gente aqui tá na torcida para que esse podcast, né, não, don't fuck it up, né? E a gente Chanteio stay aqui com a gente, tá bom? Que de repente espero que o papo esteja sendo bom. Enfim, nessa última parte aqui do podcast, né, eu quero trazer de volta o Lucas. O Lucas, ele professa a matriz africana do candomblé. E é uma pauta bastante importante também dentro dessas nuances que a gente vem falando aqui. Dentro da estruturação, quando ele trouxe, de como né, como ele, não só da pertença da comunidade, mas como ele defende a comunidade, isso numa perspectiva mais geral, mas agora eu gostaria de saber, não uma perspectiva pessoal, né, nessa questão da religião. Nós sabemos que nos últimos anos, com a ascensão do bolsonarismo, veio junto também a bancada evangélica, né, e também alguma parte da bancada católica. E claro, com isso o cristianismo ele se torna um lema para o governo, né? Deus acima de todos, né? Como é que é? Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E quando a gente traz esse lema, né, desse Deus que é um Deus configurado, que é um Deus cristão, um Deus que representa uma cultura europeia, é um Deus que representa uma forma de perspectiva, né, dessa divindade, da questão do pecado, da noção de Deus contra o demônio, a gente também vê o surgimento, não o surgimento, perdão, mas também um levantamento, né, de várias vozes contra as religiões de matriz africana, seja ela o candomblé, seja ela a umbanda. A gente vê ataques a templos religiosos, né, que, embora a nossa Constituição ela garanta, né, o direito à liberdade religiosa, né, à expressão religiosa, às liberdades individuais, ao respeito, né, inclusive nós sabemos que temos aí uma base muito forte dos evangélicos contra as religiões, que acabam trazendo também, por conseguinte, mais um reforço do preconceito, né? Porque as expressões dos orixás, as expressões das entidades, as expressões dos símbolos, dos próprios símbolos da Umbanda ou do Candomblé, eles são levados para o lado do demônio, do pecado, né? do maligno. E eu gostaria que você trouxesse um pouco para nós, especialmente nesse momento em que nós vivemos de tantas adversidades, e colocando agora também a diversidade religiosa, como é para você, como um praticante do candomblé, que vive a religião, que tem o respeito tem o conhecimento acima de tudo, que é muito importante, como foi para você enfrentar esses anos, como é que isso impacta na sua vida pessoal como um homem gay, e principalmente como a comunidade LGBTQIAP+, APN+, perdão, eu ainda estou aprendendo aqui, esse N não entra de jeito nenhum, mas vai entrar. Como a comunidade ela é representada na sua religião, e se de alguma forma isso, positivamente ou não, está dentro do rito, ou se isso faz alguma diferença no rito. Bom, de novo a minha resposta vai ser... foi terrível, né? Ainda está sendo terrível e fóbico, porque o candomblé ele é uma religião
de resistência, né, acima de tudo. Então, falar do candomblé é você falar de um movimento sociocultural, além de toda uma religiosidade, né? Existe a religiosidade, obviamente, mas o candomblé extrapola isso, né? Começar pelo fato dele ser uma forma das pessoas pretas terem resistido, né, dentro da sua cultura, dentro da sua fé, dentro da sua forma de existência e também de propagar os seus valores civilizatórios. Então já começa pelo fato de que muito do Pajubá LGBTQIAPN+, né, ele vem do candomblé. São palavras iorubanas, né? Então Mona, Ocó, Picumã, Alibã, Aqué, tudo isso são palavras que vêm do terreiro, porque ali no candomblé a gente tem não existe Bíblia, né, para dar as regras e para dizer como é que funciona, como é que não funciona. E a própria noção do bem e do mal também não é a mesma noção, não. A mesma representatividade do cristianismo. Sim, porque não existe pecado no candomblé. Existe o que eu quero e o que eu não quero. Então, quando você entra nessa religião, você aprende a se respeitar, você aprende a respeitar os outros e principalmente a respeitar os outros em todas as suas dimensões, tanto as pessoas mais velhas como as pessoas mais novas. Tanto é que se esse lema, né, desse desgoverno de hoje Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, há governos atrás era Brasil, um país de todos. E esse lema foi criado a partir de um valor civilizatório do orixá Oxóssi, que é manter o tradicional e ressignificar o novo. Isso significa que a gente precisa respeitar o que aqui já foi criado, o que já está concretizado, o que já existe, a gente tem que respeitar os mais velhos, e além disso nós temos que incluir o novo. Né? Como já dizia a música de Belchior, o novo sempre vem, então a gente precisa incluir as novas tecnologias no que a gente já tem, elas precisam se encaixar, se adequar de alguma forma. E essa adequação ela é exatamente isso. Né? Não é normal no candomblé você ver exclusões. Não é natural isso. A gente inclui as pessoas e essas inclusões elas se tornam espaços onde a gente tem liberdade, onde a gente se sente mais feliz e se sente mais à vontade para ser quem a gente é. Então você ouvir, né, de, entre aspas, tá, supostos líderes, não vou falar que é um líder, mas de uma pessoa que tem pretensão a ser um líder, que ele não vai governar para você, é um processo de exclusão, mais um processo de exclusão. Então tudo isso, né, vem de recortes históricos. O candomblé já sofre com toda a cultura negra já há muitos séculos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então especialmente aqui ele ganha esse outro recorte. Né, como a gente estava conversando em momentos atrás sobre as camadas da cebola, né? Então quanto mais você vai tirando casca dessa cebola, mais você chora, porque você ser LGBT, você ser de terreiro, já são vários recortes em cima de você e isso só vai te tornando mais fóbico. Né? Eu confesso, por exemplo, que com o resultado das eleições de 2018 eu fiquei extremamente ansioso e com medo de sair na rua. Eu comecei a me retrair muito nas minhas expressões, nas minhas falas, nas minhas manifestações, porque o ambiente não era seguro, o clima não era seguro e não era propício para pessoas como eu. E, claro, não só o medo tomou conta, mas não era só medo, era a realidade, né? A violência, a questão da liberação das armas. Sim. E de tudo aquilo que veio junto com o discurso do bolsonarismo, colocou a nossa existência em xeque. Então eu tenho certeza que mais do que apenas um mero discurso, muitos grupos tornaram isso realidade com violências concretas. Sim. E ainda... O presidente basicamente é como se ele desse um aval para que as pessoas despertassem tudo que tem de pior nelas. É como se elas tivessem carta branca para fazer o que elas sempre quiseram fazer no seu íntimo. E como curiosidade para nós, né? Eu tinha perguntado sobre a questão de como a religião ela acolhe os membros da comunidade, se dentro do terreiro tem algum tipo de proibição ou não.
como o candomblé ele lida com as pessoas LGBTQIAP+, N+. Eu ainda vou aprender, tá vendo? A gente termina esse podcast, esse N vai sair, nem que seja um episódio especial para decorar esse N. Mas como é que o candomblé lida com as pessoas LGBTQIAPN+. Em vias assim de regra, eu acredito que o candomblé ele seja uma religião inclusiva nesse aspecto. Então, a pessoa que chega num terreiro e ela está procurando a religião, ela está procurando, né, pertencer ao orixá, ela vai ser incluída, ela vai ser inserida no processo. E ela vai passar por toda a ritualística como qualquer outra pessoa passa. Ela não vai ser especial por ser quem ela não vai valer menos por ela ser quem ela vai, como qualquer outra pessoa, passar por toda a hierarquia. Ela vai ter a pretensão de ser filho de santo, depois ela vai se iniciar, vai entrar na camarinha, vai passar por todo o aprendizado, vai fazer a saída de santo, seguir todo a hierarquia e o planejamento que existe no candomblé, que é para todo mundo, para qualquer um. Né? Então, é como eu estava falando anteriormente, é uma religião que não tem um livro que vai dizer você pode, você não pode, você vale mais, você vale menos, como a gente vê na prática acontecendo em algumas religiões. Isso no candomblé não existe. Então, o que existe é a postura de cada zelador de santo, né? De cada pai de santo, de cada mãe de santo que cuida dos seus filhos de santo. Então, isso daí é muito real. A gente vê essa inclusão de pessoas LGBTs que IAPN+. E é o que a gente não vê na igreja protestante. Por exemplo, eu cresci na igreja evangélica, mas hoje eu não me sinto bem-vindo lá de forma alguma, porque todas as vezes que eu frequentei a igreja, eu sempre sentia que eu era um intruso ali, ou do jeito que eu nasci estava errado, e cada vez mais eu ficando mais angustiado com isso, e por fim eu saí, porque eu não aguentei mais ficar lá. Hoje, inclusive, nós temos algumas instituições protestantes que são inclusivas. Temos a Cidade Refúgio, eu acho que é o nome, e tem outra em Taguatinga que eu não lembro agora o nome. Mas assim, eu ainda estou resistente a ir até nesses lugares, por causa do que a religião cristã protestante fez comigo durante toda a minha vida. Eu acredito que todos nós, né, que já tivemos a possibilidade de ter uma vida religiosa, seja ela numa igreja católica e evangélica, a partir do momento em que você assume a sua sexualidade, a sua afetividade homossexual, certamente você passa por exclusões, passa por, né, os processos de cura, tentativa de cura gay, retiros, né, enfim, quem já não passou por esse tipo de situação, né? E é isso, então a gente está aqui caminhando para o final do nosso podcast e eu tenho agora só um momento Marília Gabriela. Ouve aí o jingle. Bate-bola do QG. E então, gente, agora aqui um momento bate-bolas, jogo rápido. Já tô aqui pegando meu óculos, colocando ele aqui na pontinha do meu nariz, fazendo a linha Marília Gabriela, né? E vamos lá. Bruno! Oi. Amor. O que eu defino como amor? Felicidade. Lucas? Coragem. Fé. Em mim mesmo. Fé em dias melhores. Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Gente, o que tem pra falar? Diabo. Pronto. Bolsonaro. Eu vou continuar usando a mesma expressão que eu sempre usei. Alma cebosa. Lula. Ai, o Redentor. Nosso Redentor. Um grande estadista que pode voltar a fazer o Brasil ser bem visto e ser amado pela sua própria população, como também por pessoas fora do Brasil. Tesão. Gente, nossa, essa me pegou.
Eu não sou capaz de opinar, não, sacanagem. Fazendo um momento Glória Pires, olha só. Tesão, gente, como é que eu definiria tesão tão rápido assim? É um bate-bola, jogo rápido, que não tá sendo jogo rápido coisa nenhuma. Tesão... Toques. Tesão. Tesão em viver na vida. Nada é mais circulatório, nem dá mais tesão em mim do que pensar na vida e vivê-la. Sonho. Sonho com uma sociedade realmente livre de qualquer tipo de preconceito. Eu sei que é uma utopia no momento, mas é um sonho. Sonho. Tem uma música que a Maria Bethânia canta, que eu acho que quem escreveu a letra foi Buarque, que chama Sonho Impossível. Eu acho que todos os sonhos eles são impossíveis. Que a partir do momento que eles se tornam possíveis, eles já não são sonhos, eles são realidades. Então, que os sonhos sejam impossíveis e que um dia eles deixem de ser impossíveis e se tornem realidade. Lindo, hein? Ser gay é? Um desafio e uma delícia também. Eu vou parodiar o Bruno também usando novamente, dessa vez uma música cantada pela Gal, que é de autoria do Caetano, que se chama Dom de Iludir, onde ela diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É isso que é ser, pra mim, quem eu sou. A gente sabe exatamente das dores e das delícias, como todo mundo que também sofre processos discriminatórios. E pra terminar esse podcast, obviamente, um homem gostoso. Henry Cavill. Meu Deus do céu, com certeza, sem sombra de dúvidas. Henry Cavill, me nota, Henry Cavill, por favor. Eu tô aqui nesse podcast por você. Um homem gostoso, Lucas. Você quer difícil, senhor. Difícil, né? Muito difícil escolher um. Deixa eu pensar aqui, difícil, porque... Vamos lá. Socorro. Dá uma pausa aí que eu preciso pensar nisso. Não tem como escolher só um não, mas eu vou escolher, tá? Zé Manuel. Poucas pessoas sabem quem ele é. Mas este homem, vou falar igual o Bruno, se você me notar... Zé Manuel, pianista, compositor, cantor, artista, instrumentista brasileiro maravilhoso. E pra terminar, total, no dia 1º, você quer o quê? Um novo Brasil. É isso que eu quero. Um novo Brasil que, na verdade, ele vai se tornar um Brasil de, 8 anos atrás. Mas com coisas novas e melhores, erros que o próprio governo anterior cometeu, que não volte a cometer. Que acontece, né? Erros acontecem. Um Brasil novo com algumas coisas boas do passado, mas um novo Brasil. Dia 1º, o que você quer? Eu não vou falar o que eu quero, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Mas eu vou falar o que eu desejo pra mim, pra todo mundo, que vai muito com aquela frase que diz: felicidade não há, o que existe é alegria e coragem. Então que nós possamos ter muitas alegrias e muita coragem para enfrentar esse novo ciclo que se inicia e que vai ser de muito desafio, vai ser de muita manga arregaçada, muita lágrima, e que seja de lágrima de gozo e de felicidade. É isso. Amém. Olha que beleza. Axé, Avorrai, Ragatanga, Hilarie. Né? A cor dessa cidade sou eu. Bom, gente, eu quero só agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast. Eu adorei ouvir um pouco mais sobre tantas temáticas que na verdade são muito caras. Eu acredito que essa é uma oportunidade muito, muito especial, muito rica da gente ouvir mais pessoas da nossa comunidade. É um espaço de voz, é um espaço de existência, é um espaço de resistência. E mais do que tudo, agradecer também aos professores Alberto Araújo, Lucas Brito, a Silvia Badim e o Tony Bezerra, que me propuseram esse desafio de fazer um podcast. Eu espero que vocês gostem, divulguem, compartilhem, porque
juntos somos mais fortes e juntos nós chegamos mais longe, né? E nesse momento aqui eu encerro então esse nosso podcast. Quem sabe vamos fazer uma segunda edição. Eu gostei disso, viu? Eu achei maravilhoso. Super top. Acho que eu gostei disso, viu? Acho que, enfim. Vou falar. Agora que a gente tá mais à vontade, né? Passou o medo. Mas é isso. Galerinha da UNB, pra todo mundo que for ouvir esse podcast, tá? Orgulhem-se. Orgulhem-se sempre de ser quem é, de estar onde está, de fazer o que faz e de existir. Porque no final das contas, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, a gente precisa se orgulhar e muito de ser quem é, tá bom? Um beijo pra vocês e Beijo, gente. até a nossa próxima, né? Beijos, até a próxima. Tchau, um cheiro aqui do QG pra vocês, tá? Lembrando, né? Quartel das Gays entre os amigos. Tchau, tchau. QG das Gay, da UNB pra você. E se você ficou agora até aqui nesse podcast, temos mais um spoiler. Olha só, um easter egg. O Bruno tinha mais uma coisa pra falar e não falou. Olha só. Eu percebi, depois de toda essa conversa, que as conquistas que eu vejo hoje, os direitos que nós temos hoje, os acessos que a gente tem hoje, muito disso foi conquistado na época em que o Lucas lutava por isso. Então, é uma geração apoiando a outra geração. E que assim seja pra frente e eternamente, ad eterno. É isso que eu notei no final. Viu só? Chamou a gente de Kakura, mas alguém tomou cascudo pra você dançar ragatanga hoje na festa com os seus amiguinhos viadinhos, viu, meu amigo? Brincadeiras à parte. Hoje a gente pode ser um pouquinho mais livre, né? Hoje a gente pode. 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 E poderemos muito mais, viu? Porque Lula vai estar lá. E a gente vai se divertir no dia 1º lá na posse 100, caralho! Beijo! QG das Gay, da UNB pra você.